Então tá, gente. Bom dia aí. Ah, Hoje na aula a gente vai falar a gente vai começar o nosso assunto de sistemas lógicos. E essa parte de sistemas lógicos ela é dividida em duas grandes partes, né? Primeiro tem a questão dos circuitos combinacionais, dos sistemas lógicos combinacionais e dos sistemas lógicos sequenciais. E hoje a gente vai ver a primeira delas, que é a parte de circuitos combinacionais. Eu mandei para vocês aí, nessa Shared Notes, o Logicsim. Então eu vou colar aí no chat também, para todo mundo ter certeza que teve acesso, com essa URL aí que eu mandei. Depois eu vou disponibilizar o arquivo executável ali no Canvas. Mas o que é esse Logicsim? Na verdade é um simulador é, de portas lógicas, certo? Que vocês podem baixar aí no site, se vocês entrarem aí, tem a parte de download. Pode baixar aí, que hoje, na verdade, a gente vai fazer eu vou apresentando alguns circuitos para vocês, e a ideia é que durante a aula também eu desenhe algum desses circuitos para a gente ter essa interação mais prática aí, tá bom? Então, tem o Logicim, ele tem inclusive em português, vocês podem baixar aí, e aí a gente vai seguindo assim, tá bom? Eu vou seguindo com a aula, vocês baixam aí, depois quando chegar o momento eu vou lá e compartilho minha tela com vocês, ok? O Vitor Passos está digitando. Esse Logicim aí, se vocês clicarem, tem tanto um instalador para o Windows, quanto tem como você baixar a versão do Java para ele. Um programa Java. Se vocês baixarem a versão Java, ele funciona tanto no Windows, quanto no Mac, quanto no Linux, uma vez que vocês tenham a máquina virtual Java instalada. Aproveitando para perguntar, você recomenda o Mars para simular o MIPS? Sim, Vitor, eu recomendo o Mars, mas assim, agora a gente já está na parte da matéria que não é tanto mais assembly não, tá bom? A parte de assembly ali era a primeira parte da aula, a primeira parte, primeiro conteúdo. Agora a gente vai entrar na questão de construção de circuitos lógicos, tá bom? Daí, basicamente isso. Tá. O Mars ele serve como simulador para você estudar o assembly, caso que você queira, para a sua questão, tá bom? Então tá, vamos falar aqui dos sistemas lógicos. Deixa eu passar aqui no slide. Opa. Bom, basicamente, então, a gente tem esses dois grandes grupos de sistemas lógicos. O primeiro deles é os sistemas combinacionais. Nos sistemas combinacionais, a gente tem basicamente a grande ideia é de que aqui a gente tem um circuito onde a saída do circuito é uma função lógica da entrada. Basicamente, os circuitos combinacionais, eles são usados para você criar, por exemplo, uma unidade lógica e aritmética, um somador e outros circuitos mais simples, como são esses daí, o caso do codificador, decodificador, que a gente vai estudar hoje, certo? Os circuitos sequenciais, que são os circuitos que a gente vai dar uma olhada na próxima aula, eles armazenam um estado e são usados para implementar memórias. Tá? Então, esse tipo de circuito ele tem uma funcionalidade diferente. Então, por exemplo, eles são usados para implementar os registradores, a memória cache, a memória RAM e assim por diante. Isso a gente vai dar uma olhada como eles funcionam e como eles são construídos na aula que vem, certo? Deixa eu editar aqui, armazeno. Quem que já tinha ouvido falar aí de circuitos lógicos, combinacionais e sequenciais? Coloca aí no chat para a gente ver, só para ter uma noção.
Ou já ouviu falar algum desses carinhas aqui que estão escritos? Por exemplo, a Laura, o João Vitor, Rafael. Legal. E vocês já conhecem alguns desses circuitos aqui? O codificador, o decodificador? Legal. Então, a aula hoje vai continuar sendo light. É bom isso, é bom que a gente faz uma revisão. A gente vai ver umas coisinhas novas também, tá certo? Então vamos para o primeiro circuito aqui, que é o codificador. Então a gente tem os circuitos combinacionais, né? Então a gente vai dar uma olhada em cada um deles, só para a gente entender de formas gerais o que são as operações principais. Na verdade, eles são meio que circuitos aos pares, assim a gente pode dizer. O codificador ele pega uma entrada e ele vai codificar essa entrada de uma forma, pensa que é como se fosse uma codificação mesmo, para representar essa entrada de uma outra forma, de uma outra maneira. Ele meio que embaralha a entrada, a gente pode pensar assim. O decodificador ele faz a entrada inversa do codificador. Então, é basicamente fazer a operação inversa. E o multiplexador é um cara que eu já tinha até apresentado ali na nossa sessão de caminho de dados, ali na nossa aula, que a gente falou um pouco, né, dos conceitos gerais em arquitetura. O multiplexador, basicamente, ele é como se fosse um circuito, vamos falar assim, uma condição no hardware, onde você escolhe uma das entradas do circuito para ser a sua saída. Então ele seleciona alguma das entradas e redireciona ela para a saída. E o demultiplexador ele justamente faz a operação inversa, tá certo? Então a gente vai dar uma olhada em cada um desses circuitos aí aos pouquinhos, tá bom? O primeiro circuito, então, ele é o codificador. Então, o que acontece no codificador? Aqui está o exemplo de funcionamento do codificador. Você tem um conjunto de entradas, então esses caras aqui são as entradas do seu circuito. Opa, deixa eu desenhar um pouquinho mais grosso. Esse aqui são as suas entradas e essas aqui são as suas saídas. Vamos digitar aqui. Aqui são as entradas e aqui são as saídas do seu circuito. Então, o que ele vai fazer? Com base nessas 8 entradas que a gente tem aí, a gente vai codificar essas 8 entradas em bits de saída. Essa codificação ela pode assumir diferentes funções lógicas. Depende do que você está querendo fazer, depende do que você está querendo codificar, tá certo? Aqui a gente vai olhar o codificador mais simples, que é um codificador, vamos falar assim, binário, que ele vai pegar as 8 entradas ali correspondentes e codificar em um código binário, que seriam 3 saídas. Por isso que tem 8 para 3. E eu vou, para deixar mais claro, se você tem 8 entradas, você consegue representar ela usando bits, você conseguiria representar, imaginando que somente uma dessas entradas pode estar em 1 e todas as outras têm que estar em 0, você usaria 3 bits para representar essas 8 entradas. É 2 elevado a 3, certo? Então, ou seja, 3 bits, certo? Então é por isso que a gente tem ali 3 saídas para o nosso circuito, tá bom? Vamos então entender como é que funciona esse codificador binário. Ele é bem simples. A gente já viu que uma das formas da gente expressar um circuito lógico, um sistema lógico, uma porta lógica, é usando tabelas verdades. Então, aqui está a tabela verdade do nosso codificador. Eu vou colocar aqui são as nossas entradas
do nosso circuito e aqui são as nossas saídas. Saídas e entradas. Então, como que funciona? Olha só. Quando a gente tem o bit 0 aqui da nossa entrada, o E0, todas as nossas saídas aqui elas estão em 0. Quando a gente tem o bit 1 ligado, a nossa saída S2 está ligada. Então a gente codificou 001. Quando a gente tem o nosso E2 ligado, que seria o nosso segundo bit da entrada, a gente codifica o número binário 2. E assim por diante. Então, basicamente, esse codificador, vamos falar assim, binário, ele está justamente pegando uma entrada e está codificando em binário qual seria aquele bit que tá em 1, certo? Antes da gente avançar um pouco, alguém ficou com alguma dúvida no comportamento desse caso no codificador? Viviane falou que não. E o resto aí, gente? Rafael falou que não. O Iago também não. Laura também não. Então acho que tá tranquilo, né? Só para frisar aqui, tá, gente? Antes de eu continuar falando um pouquinho. Observação. A função lógica codificada pode ser qualquer uma. Tá bom? Então, por que eu estou falando isso? Porque esse codificador aqui que a gente está ilustrado na tabela verdade é um codificador, vamos falar assim, binário. Mas eu poderia ter aqui uma função lógica diferente representada, uma função lógica que, sei lá, ele poderia ter duas entradas em um e produzir um outro código para aquilo, sem problema nenhum, porque ele está codificando, tá bom? Você lembra aquele aparelho que a gente tem em casa, que chama decodificador para televisão? Ele tem uma função dessa, e ele tem uma função complexa lá dentro, para justamente fazer essa decodificação do seu sinal, tá? Então, um dos jeitos que a gente aprendeu a gente viu 3 jeitos de representar um sistema lógico. O primeiro deles é uma tabela verdade. Quais são os outros 2 jeitos aí? Digita aí no chat para mim. Digam. Quem que sabe? Pelo menos um dos 2 jeitos ou os 2 jeitos. Circuito. Boa, Laura. Isso mesmo. Então, a gente pode representar por tabela, por circuito. E qual que é o outro jeito que a gente viu na aula passada? Isso, Arthur. Então, expressão matemática, que seria uma expressão lógica, certo? Então, a gente tem esses 3 jeitos de representar o circuito. Tabela verdade, expressão lógica e a representação gráfica, que seria o circuito lógico. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai fazer essas 3 representações do circuito, por exemplo. A da tabela verdade já está aí. Aí agora eu vou perguntar para vocês. Eu tenho a tabela verdade. Na aula passada, a gente viu como que a gente, dado uma expressão lógica, a gente construía a representação gráfica, né, o sistema lógico, e vice-versa. Mas agora eu tenho a tabela. Como que eu construo, a partir da tabela, por exemplo, a expressão lógica? Alguém teria alguma ideia de como é que a gente pode fazer isso? Vou deixar aqui embaixo. Vou precisar desse espaço. Alguém tem então a ideia de como é que a gente pode escrever, por exemplo, a expressão lógica a partir da tabela verdade? Alguém que tem microfone aí? Quem que tem microfone quer dar palpite aí? Pode palpitar errado, não tem problema não. Tão sozinho.
Bom, então tá, eu vou dar uma luz aqui para vocês e o próximo assim, a gente faz. Ó, o Rafael tá digitando. Será que o Rafael vai falar ali alguma coisa? Tem como ativar o microfone? Não tá ativo aí para você não, Rafael? Teoricamente, todo mundo tem como usar o microfone. Na verdade, quando vocês entram na sala, ele te pergunta se você quer só ouvir, só escutar, ou se você quer falar também. É só entrar na sala e ativar com o microfone. Quem tiver microfone aí e quiser participar, gente, só sai da sala e entra de novo. E aí, na hora de marcar, é só marcar com o microfone, que aí vocês podem participar. Eu sugiro aí, eu acho que é bem legal essa interação. Tá bom? Vitor Marcondes está digitando. Aí, ó, o Rafael saiu e entrou de novo. Ali, ó, ele tá dando a ideia ali. Agora deu. Rafael, tenta falar alguma coisa aí. Veja, vamos ver se a gente consegue te escutar. Tá funcionando sim, parece. Fiz o teste ali. Ah, show, agora a Parece gente está te escutando. Diz aí então, qual que é a sua ideia de tirar a expressão lógica ali a partir da tabela verdade? pegando linha por linha, olhando linha por linha e montando a expressão. Exatamente. Então essa que seria a ideia. Exatamente, a gente vai olhar linha por linha e montar a expressão. Olha só que legal. Então vamos tentar entender qual que foi a sugestão do Rafael. O negócio é o seguinte: na verdade, a gente tem três saídas. Para cada uma das saídas, a gente tem que construir uma expressão lógica, certo? Porque são três saídas, são três expressões lógicas. Eu vou fazer a saída, por exemplo, a saída S0, S0 aqui, S0, tá? Vamos fazer o seguinte: a saída S0, vou escrever em azul, a saída S0 ela vai ser. A gente vai olhar para quando a saída S0 ela é igual a 1. A saída S0 ela vai ser igual a 1 justamente nesses quatro casos aqui de baixo, certo? A gente sempre vai olhar isso. Onde que vai ser igual a 1? Então, justamente nos quatro casos de baixo. Como que eu posso falar que são esses quatro casos de baixo? Simplesmente eu vou olhar a combinação de todas as entradas e qualquer uma dessas combinações vai ser igual a 1. Vou dar um exemplo. Então, por exemplo, eu vou pegar esse cara aqui. Esse cara aqui. Então, o nosso S0 ele pode ser o E0 negado e o E1 negado e o E2 negado e o E3 negado e o E4 sem estar negado e o E5 negado e E6 negado e E7 negado. Então, o que eu fiz aqui? Eu peguei esse cara aqui, ó, e fiz toda a combinação dessa linha aqui possível, certo? E, com certeza, o S0, né, ele vai ser 1 nesse caso aqui, certo? Alguém não entendeu o que eu fiz aqui? Vitor Marcondes está digitando. Tá. Algum de vocês tem um microfone aí para compartilhar e me explicar o que está confuso para vocês? Ou se não, digitar aí.
Ô Pedro, eu não entendi por que que você compara, por exemplo, o E4, ele não está negado, mas o E5, o E6 e o E7 estão negados. É porque a gente escreveu a primeira expressão. É porque o S0 ele pode ser 1 em 4 casos diferentes. Eu escrevi o primeiro caso. O segundo caso seria justamente o caso onde todos estão negados, exceto o E5. E depois eu tenho o caso onde todos estão negados, exceto o E6. E depois eu tenho o caso onde todos estão negados, exceto o E7. Então, eu vou ler aí as mensagens. Então, na verdade, o S0 ele pode ser 1 em 4 casos diferentes. Então, para cada um dos casos, eu tenho uma expressão lógica, para codificar aquela expressão lógica. Então, o que acontece? Eu tenho esses 4 casos codificados ali. Vamos tentar, deixa eu tentar ali entender. Desligue a áudio, agora deu, tô confuso. Tá. Não seria melhor refazer a expressão, professor? Melhor para todos entenderem. Então eu refaço a expressão. Olha só. Vou refazer a expressão aqui. O que acontece? Eu quero tentar entender quando que o S0 ele é igual a 1. O S0 ele é igual a 1 nesses 4 casos aqui. Certo? Então vamos olhar esse primeiro caso aqui, que é justamente onde está essa minha flechinha. Certo? Nesse primeiro caso, eu posso escrever a expressão dessa seguinte forma. Se eu pego o E0 e eu nego o E0, se ele é 0, é 0 negado, vai dar 1. Se o E0 é 1, quando eu negar ele, vai dar 0. Só que se o E0 for 1 e eu negar ele, realmente eu não quero esse caso. Eu quero justamente o caso onde o E0 ele é igual a 0. E aí eu quero concatenar isso com o caso onde o E1 também é igual a 0. Então eu estou escrevendo como se fosse para esses 8 bits que eu tenho, de 0 até 7, qual que eu quero o valor de cada um daqueles bits para que, no final das contas, se eu concatenar todas essas expressões, esses termos negados ou não, eu tenha o resultado de verdadeiro para justamente codificar esse caso onde somente o E4, o bit E4, ele está em 1. E para eu fazer isso, eu vou concatenar todos os termos segundo com a expressão com o operador lógico AND. O Arthur perguntou ali, por padrão, supomos que a entrada é 1? Sim, por padrão você supõe que a entrada é 1, apesar de que tem alguns circuitos que funcionam invertido, tá bom? Mas por padrão, a entrada, a gente sempre quer olhar os bits 1. Então, voltando aqui, como que eu codifico essa primeira condição? Eu pego o E0, nego ele. Eu pego o E1 e nego ele. E assim por diante. E2, E3. E aí o E4, eu não nego o E4, porque se a gente olhar aqui na tabela verdade, né, o E4 aqui, ele, nesse caso, ele é 1. Eu não preciso negar ele. Então, eu continuo o E4. Aí, os demais eu nego porque eles são 0. E aí, se a gente jogar 0 a 1 nessa expressão que eu acabei de escrever, ela só vai dar verdadeiro se e somente se eu definir exatamente esses valores que estão apontados aqui, nesse caso, pela minha flechinha,
se e somente se todos os valores de todas as entradas forem isso. Certo? Ficou mais claro agora, gente? Viviane falou que sim. Eu não sei se a Viviane já tinha entendido ou não, mas beleza. Quem que tinha perguntado aí? É o Vitor e o Leonardo. Vitor falou que sim, o Leonardo entendeu. Então, o que aconteceu? A gente aqui, eu codificou, é, aqui a gente codificou esse primeiro caso. E aí eu tenho que fazer isso para os demais casos, porque o S0, eu quero que o S0 seja 1 em algum desses casos. E essa operação de algum, ela está associada à operação lógica ou, né? Então, por exemplo, se eu quero pegar o segundo caso aqui agora, o segundo caso seria justamente esse cara aqui, ó, que está apontado pela minha flechinha. É o caso onde a gente tem todo mundo, todo mundo em zero, menos o S5. E aí, como é que eu codifico esse cara? Então, eu vou pegar a expressão anterior e vou falar, ó, o meu S0, ele é igual a 1 se ele é igual a essa primeira expressão ou ele é igual a uma segunda expressão, que seria a expressão de baixo, que é o mesmo caso da expressão de cima, mas só que não é o E4 que está em 1, é o E5. E aí a gente faz a mesma questão para os demais casos, que é onde tem o E6 em 1, e por fim é onde tem o E7 em 1. E aí, com essa expressão gigante, tá certo? Essa expressão gigante, eu codifiquei o S0, ele vai ser 1. E isso só vai acontecer só nesses quatro casos. Onde que tem zero, a gente não importa, porque ele sempre vai dar zero, certo? Então, o que eu fiz aqui? Eu construí para o S0. Eu construiria a mesma expressão tanto para o S1 quanto para o S2. E eu teria a saída do meu circuito. Tá? Então, só de cara aqui, vocês já conseguem ver que o número de operações lógicas que eu vou usar para fazer essa função lógica aí, ele é enorme. Certo? E eu não vou escrever tudo ali porque não tem condição. Então, por isso que vocês conseguem ver que o jeito de você escrever em expressões lógicas ele é importante. A gente até brincou com um pouco de simplificação na semana passada, porque o negócio é o seguinte: é, esse circuito aí, o jeito que eu escrevi foi meio que força bruta, certo? Esse é o jeito força bruta de se escrever. Só que a ideia é sempre a gente tentar escrever os circuitos, descrever os circuitos lógicos com o menor número possível de portas lógicas, porque assim a gente tanto melhora o desempenho do nosso circuito, porque a gente tem menos portas lógicas, quanto o custo do nosso circuito, certo? Um desafio aí. Alguém tem alguma ideia de como que a gente consegue descrever numa expressão lógica a mesma ideia de que o S0 ele vai ser 1, mas usando menos expressões? Quando que o S0 vai ser 1? Vitor está digitando. E o Rafael também. Colocando somente os verdadeiros. Qual que é a ideia aí do Vitor? Só esperar o Vitor aí dar o palpite dele. Aí eu entrego para vocês a resposta. Não?
Desistiu. Bom, qual que seria a ideia? A ideia era isso que estava digitando, a expressão. Ah, mas podia digitar a expressão. Então vê aí, Vitor, se está certo. Ó. A expressão é justamente essa daqui. Ó. Eu posso justamente olhar onde que os bits eles estão em 1, porque o S0, eu vou escrever aqui em outra cor não, vou escrever o S0, na verdade, ele vai ser 1 em 4 casos. Se o E4 é igual a 1, ou se o E5 é igual a 1, ou se o E6 é igual a 1, ou se o E7 é igual a 1. Olha só que interessante, eu fiz propositalmente o jeito força bruta e depois eu fiz o jeito mais inteligente. Mas é porque nem sempre esse jeito inteligente a gente consegue perceber fácil, porque esse codificador, igual eu falei aqui, ele está codificando uma função lógica muito simples. Mas quando o codificador ou o circuito lógico ele tem uma função lógica muito mais complexa, você vai ter que pegar essa expressão que a gente tirou a gente pegou ela, né, tirou ela de força bruta, você vai ter que trabalhar ela, né, usando aquelas propriedades de expressões lógicas que a gente viu na aula passada, a lei de De Morgan e tal, para você reduzir ela e chegar em expressões mais compactas, tá bom? Mas esse é um jeito muito mais compacto de escrever a mesma expressão lógica. Você vê que a gente vai usar, em vez de trocentas portas lógicas, a gente vai usar muito menos portas lógicas, certo? Tabela verdade tem algum uso prático? Tem, Arthur. Na verdade, para a gente descrever funções lógicas complexas, muito mais fácil descrever usando tabela verdade do que mostrar uma expressão lógica. Às vezes, uma expressão lógica pode ser também, mas vamos dizer que você está querendo inventar uma função. Às vezes é muito mais fácil você primeiro fazer a tabela verdade dela. Tá bom? Vamos fazer o seguinte agora. A gente já fez a transformação de tabela verdade para expressão lógica. Agora vamos tentar compreender como que a gente consegue montar o sistema lógico que ele é equivalente a um codificador. E aí eu vou fazer isso com vocês aqui, certo? Então, eu mandei para vocês o link aí anterior, que era o link do Logicsim. Eu estou mandando aí para vocês no chat novamente, para quem não tiver. Baixa esse programa aí. Enquanto isso, eu só vou compartilhar uma outra tela com vocês, que é a tela do meu Logicsim. Então, vou compartilhar aqui o meu Logicsim. Espera aí, deixa eu lançar aqui o som. Perfeito. Deixa eu colocar aqui. Vamos ver se vocês conseguem ver aí minha tela. Acho que ainda não foi, não. Deve ter aparecido agora para vocês. Legal. Tá todo mundo vendo aí o Logicsim, que é esse software aí. Quem conseguiu baixar e tal. Ó, o Logicsim, gente, ele é um programa educacional que ele é muito legal. A gente pode até aproveitar ele. Eu quis trazer ele porque eu mexi com ele na graduação, eu fiz uns trabalhinhos nele na graduação e eu acho que ele é bem didático, certo? E eu vou propor uns exercícios para a gente fazer ali para a próxima aula usando o Logicsim para justamente treinar essa questão de construção de circuitos. Tipo, agora na aula eu vou mostrar para vocês como que a gente constrói um circuito codificador, igual aquele que a gente viu ali. Mas depois vocês façam em casa, vou deixar ali para vocês fazerem e a gente corrigir na aula que vem como que a gente construiria os outros circuitos, tá certo? Então tá, em vez de eu desenhar um codificador gigante aqui, que é de 8 para 3, eu vou desenhar um codificador menor aqui, que é de 4 para 2, certo?
porque o princípio é o mesmo. E vocês vão entender por quê. Bom, se vocês olharem ali, a gente tem basicamente apenas uma das entradas, podendo ser um nesse codificador binário, e aí a saída ela vai codificar esse binário. E a gente viu que tem basicamente as três operações básicas associadas nessa. A gente tem essas três operações básicas associadas nesse sistema lógico, nessa expressão lógica. Gente, eu recebi um e-mail, uma mensagem aqui do Canvas falando que não foi possível compartilhar minha tela. Vocês estão vendo a minha tela ou sumiu para vocês? Vocês ainda estão vendo a minha tela, né? Então tá, legal. Acho que foi um erro que apareceu aqui depois. Mas beleza. Então vamos tentar entender como é que a gente usa o software. Alguém já tinha usado esse software aqui? Alguém já tinha mostrado para vocês o Logisim? Vocês já conheciam? O Arthur já. Parece que o Arthur ele conhecia porque ele era curioso. Então tá. Esse software ele é bem legal. Olha só. Eu vou colocar aqui, ó. Eu tenho as portas lógicas aqui em cima que eu posso escolher. Como eu vou usar tanto AND, o OR e o NOT, eu vou arrastar elas para cá. Então eu pego e arrasto elas para cá. Então eu vou querer uma porta AND. Na verdade eu vou querer várias, mas deixa eu colocar aqui, eu quero portas AND. Se eu quero um codificador que é 4:2, que é um codificador menor, eu seleciono aqui o número de saídas. Vocês podem baixar a versão em português também, tá bom, gente? Então aqui é um AND com 4 entradas. Na verdade, eu quero vários ANDs. Eu quero 4 ANDs. Certo? Eu tenho 4 ANDs aqui. Por que o AND? Porque se você voltar naquela expressão, a expressão que eu montei com vocês, ela tinha 8 entradas. Certo? Então eu precisaria de um AND com 8 entradas para codificar aquela questão. Tá bom? E aí a gente tem o bit 1 ele podendo alternar em cada uma daquelas 8 entradas. Então eu precisaria de 8 portas AND. Aqui, no caso, eu estou alternando o bit 1 em apenas em 4 entradas, porque a gente só tem 4 entradas. Então por isso que eu coloquei 4 portas ANDs, certo? E aí eu tenho 4 entradas no meu circuito. Essas daqui são as entradas que eu estou colocando aqui, certo? Colocar elas bonitinho aqui. Vou colocar elas aqui em cima. Vou colocar as minhas portas. Certo. Então, vamos lá. O negócio é o seguinte. Eu vou querer. Eu vou até fazer com 2. Tá. Na verdade, eu vou precisar de mais 4 aqui embaixo. No primeiro caso, gente, eu vou fazer um decodificador 2:1, que vai ficar menor e ele vai ficar mais didático, tá bom? Então eu só vou trocar esses caras aqui para 2 entradas. 2, 2. E aí ele vai ficar mais didático. Ó, no primeiro caso, eu vou inverter as 2 entradas, porque quando ele tem 0, 0, eu quero codificar, por exemplo, que a primeira entrada ela fica em vazio, por exemplo.
No segundo... Ah, não. Eu vou fazer até melhor. Quando ele está 0, 0, eu quero codificar ali o 0. Quando ele está 0, 0, eu não preciso de fazer nada. Então, eu conecto esse cara aqui e eu conecto esse cara aqui. 0 com 0, ele vai dar 0. Certo? Então, eu vou colocar um OR aqui no final. Um OR de 3 portas lógicas. Aqui. E olha só, quando eu tiver 0 com 0, ele vai dar 0, porque 0 com 0 é 0. Tá bom? Por que 4? É porque depende do número de termos que você tem na sua expressão lógica, tá bom, Rafael? O segundo caso, eu quero justamente codificar quando esse primeiro bit aqui ele está em 1. Quando esse primeiro bit aqui está em 1, esse primeiro bit aqui está em 1, e esse outro bit aqui ele vai estar em 0. Então aí eu vou negar a entrada desse bit aqui. E aí você pode ver aqui que ele já deixou o fiozinho verde. Só que se eu coloco esse cara aqui em 1, ele coloca os dois fiozinhos em verde. E aí eu estou justamente codificando a entrada quando é 1 e 0. Certo? Que seria o número 1, vamos falar assim. E aí aqui eu vou lá e conecto na minha porta OR. Opa. Certo? E aí a gente vê que a gente codificou essa primeira entrada 1, 0. E aí a gente pode codificar a entrada que é o inverso, que ela seria 0 e 1. E aí, para codificar essa entrada em 0 e 1, eu quero fazer justamente quando esse cara aqui ele está em 1. Então, esse cara aqui está em 1. E eu quero negar o que o outro cara está fazendo. E aí você pode ver que a entrada ficou em 1 também. E deu certo. Eu vou escrever aqui a expressão desse decodificador. Codificador, desculpa. Não aceita Ctrl A, não. Vamos tentar entender aqui, ó. Codificador 2 para 1. E aí, aqui eu vou escrever a expressão dele. A expressão dele, desse codificador, ele é justamente o nosso S0. Ele vai ser 1 justamente quando a gente tem essas duas entradas aqui, que seria o E0, linha mais E1, E0, linha I é 1, ou se não é o E0 linha mais E1. Olha só. Então o que aconteceu aqui, ó? O nosso, ó, coloquei aqui. Isso aqui é justamente, se você volta lá na tabela, a tabela aí vocês têm acesso ali no Canvas, né? Tem os slides lá. Mas se você considerar um codificador que ele é de duas entradas para uma saída, a gente tem justamente esses dois bits, que seriam o E0 e o E1. Né? Então, no primeiro caso, é quando o E0 está em 1, que é justamente esse caso daqui, ó. Esse primeiro caso é o E0 e 1, e aí a gente vai ver que ele aciona e deu 1.
O segundo caso é quando o E1 que está em 1, que é justamente esse caso, certo? E aí a gente codificou o nosso circuito, certo? Ah, Pedro, o que acontece se eu ligar os dois circuitos aqui? Ele vai dar 1, porque na verdade o codificador ele só olha para esse bit aqui. O bit está em 1, ele vai ligar. Ah, Pedro, o que acontece se eu desligar os dois? Ele está em 0, porque é o caso, porque não tem ninguém ligado, então ele dá 0, que é justamente esse outro caso aqui. E aí, gente, o que vocês acharam? Perguntas? Ficou feio esse cara aqui, peraí. Alguém ficou com alguma dúvida ali? Olha só, aqui dá para ver justamente essa expressão lógica nessa parte de baixo aqui, ó. O E0 e E1 é esse cara aqui, ó. Ou o E0, o E0' e o E1, que é o segundo cara aqui. Tá certo? Esse cara aí, ele é bem legal esse programa, porque dá para você construir circuitos complexos a partir de circuitos simples. Porque você pode definir isso aqui como um pacotinho, certo? E aí você vai conectando os diferentes pacotinhos de diferentes componentes, certo? O Arthur ali está digitando. Desistiu, Arthur? Não, Arthur, teoricamente não. Eu só quis colocar só para ser didático e ser, como é que chama? E ser condizente com aquela tabela que a gente olhou daquele codificador. Porque na tabela daquele codificador, quando as três entradas elas são zero, a gente tem. Eu nem lembro. Na verdade, eu nem lembro. Mas bom, não precisava dessa coisa. Na verdade, se você quisesse colocar as três entradas em zero, você poderia colocar esse aqui em 1. Não sei. Entendeu? Não sei como é que ele representou lá. Mas bom. Eu quis ilustrar mais o princípio aqui. Certo? Eu não colocaria a primeira porta, lógico. Que ela não está fazendo nada. Gastando silício à toa, realmente. Então eu vou parar de compartilhar aqui e voltar para os slides. Então aqui a gente viu a tabela do codificador, tá certo, gente? A gente viu como que a gente faz essas expressões do codificador. Agora que a gente passou um tempo vendo o codificador, fica muito mais fácil de discutir os outros circuitos. Vou passar aqui para o circuito decodificador. O circuito decodificador, eu falei com vocês que ele faz o sentido inverso do codificador. Se o codificador ele pega uma palavra e ela e codifica essa palavra em uma palavra binária, certo? Aqui a gente tem o inverso. O decodificador a gente tem esse conjunto de caras aqui que é a nossa entrada. Então a gente tem três entradas porque essa palavra aqui ela está codificada. Então a gente tem aqui a nossa entrada. E aqui a gente tem a nossa saída. E a gente está tendo uma saída decodificada. Opa. Nossa senhora. Eu já estou tremendo. Saída. Ele está justamente fazendo a operação inversa, que é pega a entrada codificada, decodifica numa palavra maior. E se a gente olhar a tabela verdade, é justamente o inverso. Então, só para ficar claro, na verdade aqui a tabela está invertida em relação à outra, porque aqui elas são as entradas e aqui são as saídas. E olha só,
Aqui a gente está justamente codificando as diferentes entradas numa saída, em 8 saídas diferentes. Então quer dizer que para eu expressar esse circuito lógico aqui, eu vou ter que ter 3 entradas e 8 saídas. Vamos escrever junto aqui qual seria a expressão aqui, por exemplo, do S0, certo? Que é a nossa saída. O S0 ele vai ser igual a 1. S0 ele é igual a 1 quando a gente tem o E0 em 1, aí eu nego ele, e o E1 em 1 e o E2 em 1. Então, por isso que eu estou negando as 3 entradas. E aí o nosso S0 ele vai ser justamente 1 nesse caso. Certo? Quem que conseguiria me falar qual que é esse cara aqui, ó, por exemplo, ó, a situação onde tem o S5, qual que é a expressão lógica para S5? Exatamente. Então, é o que o Rafael falou ali no chat. A expressão lógica para o S5, a gente teria, ó, no S5, a gente tem esse caso aqui, onde a gente tem o E0 em 1 e o E2 em 1. Então, eu só vou ter que negar o bit E1. Então, S5, eu tenho o E0, e o E1 negado e o E2. Certo? E dessa forma a gente poderia construir as 8 saídas diferentes que a gente tem para o nosso circuito lógico, que seria o decodificador. Alguém tem alguma dúvida? Tanto na função do decodificador e como que a gente conseguiria tirar a expressão lógica e como que a gente poderia... Né? As saídas zeradas, o Matheus, a gente não precisa de escrever a expressão lógica delas. Tá? Não, a gente não precisa de escrever as expressões lógicas delas. A gente sempre escreve as expressões lógicas das saídas que estão em 1 do nosso circuito. E quando você escreve a expressão em 1, você já descreveu a expressão em 0. Porque olha só, o S0 ele vai ser 1 exatamente quando o E0, o E1 e o E2 eles são 1. Em todos os demais casos, ele vai ser 0. Por isso que a gente não precisa... As saídas zeradas seriam desligadas, justamente. O Matheus aqui disse. Tá certo? Ficou claro, Matheus? Beleza. Então, gente, só para relembrar aqui, o codificador ele vai codificar a palavra segundo uma função lógica e o decodificador, vou escrever aqui embaixo, decodifica uma palavra codificada anteriormente por um codificador, certo? É claro que para essa decodificação ela ocorrer semanticamente correta, né, para ela ser semanticamente correta, a função lógica de codificação, a função lógica de decodificação, ela tem que ser o inverso da função lógica de codificação. Tá certo? Beleza. Fácil. Vamos passar para o terceiro circuito simples, que seria o multiplexador. Então, o multiplexador aqui é aquele circuito que eu falei que ele é uma condicional no hardware. Circuito condicional. Seleciona uma das entradas segundo uma condição. Então vamos tentar entender aqui.
O codificador ele tem dois tipos de entradas diferentes, dois conjuntos de entrada. Primeiro, a gente tem esse conjunto de entradas aqui, que são os dados do nosso circuito. Os dados. Então, e aqui a gente tem o segundo conjunto de entrada, que é justamente o código para seleção, que a gente chama a condição de seleção. E aqui a gente tem a nossa saída do nosso circuito. Saída. Então, como é que funciona? Na verdade, é assim. Você tem os seus dados. E aí, baseado nesse código aqui, vou colocar código, fica melhor. Esse código de seleção, baseado nesse código aqui, a gente vai escolher qual que esses dados, qual dessas entradas, ela vai ser redirecionada para a saída. Então, por exemplo, se a gente tiver um código que seleciona a entrada E0, ele vai justamente redirecionar para a saída o S0. O E0 vai redirecionar para a saída S0 o E0. Se a gente tem um outro código, ele vai redirecionar o E1 para a saída, o S0. E assim por diante. Então, na verdade, ele justamente seleciona ali quem que vai para a saída, baseado num código. Certo? A gente viu esse tipo de circuito quando a gente estudou ali os conceitos fundamentais da computação ali, da arquitetura. A gente tem vários multiplexadores ao longo do caminho de dados do processador, porque o multiplexador ele justamente vai escolher qual entrada que vai, por exemplo, qual que é a entrada que ela vai para a unidade lógica de aritmética. E o controle desses multiplexadores, se a gente volta naquela figura, a gente vai ver que o controle do multiplexador ele é feito pela unidade de controle. Esse código aqui, ele é justamente enviado pela unidade de controle. A gente viu isso. Então, vou escrever aqui. No processador, a unidade de controle define o código dos multiplexadores. Código de seleção dos multiplexadores. Tá certo? Então, essa aqui é a função do multiplexador. E aí, se a gente dá uma olhada na tabela verdade, a tabela verdade do multiplexador é assim, ó. Aqui a gente tem um código de seleção e a saída. E aí o código de seleção é simples. Ele vai ser 000 e a saída vai ser o E0. Se a gente tem o código 1, a gente tem a saída E1. E assim por diante. Alguém deve estar se perguntando, poxa, mas como é que eu vou colocar na saída uma variável? Aqui, na verdade, é interessante pensar como que você faria isso. Inclusive, eu vou deixar isso para acaso, né? Para acaso, assim, atividade ali, para vocês pensarem. Claro que é só digitar no Wikipedia, vocês vão entender. Mas eu queria fazer uma discussão aqui, eu trazer para discussão que o código, se é um código, a gente pode pensar que dentro do multiplexador temos um decodificador. Se a gente tem um código para codificar qual que é a entrada vai ser redirecionada para a saída, a gente obrigatoriamente, dentro do multiplexador, a gente tem um codificador binário lá dentro, que é justamente esse cara aqui. Vai codificar
para selecionar qual a entrada que a gente vai mandar para a saída. Tá certo? Alguém ficou com alguma dúvida na funcionalidade? Como funcionalmente um codificador funciona, gente? Certo? Então ficou claro aí, né? Legal. O último circuito que a gente vai ver na aula é justamente é o circuito demultiplexador. Então, se o multiplexador ele selecionava qual entrada era redirecionada para a saída baseada no código, o demultiplexador ele faz o caminho inverso. Então, ele baseado num código, ele vai selecionar, ele vai pegar a entrada e jogar para uma de várias saídas. Esse cara aqui, ele é muito usado em circuitos, porque dentro do processador ele não é muito comum. Mas você pode pensar que esse tipo de circuito aqui, ele está presente em estruturas de interconexão, ou por exemplo, um barramento. Você pode pensar como se fosse essa entrada aqui, então eu vou escrever aqui, essa entrada, ela é o seu dado. Aqui a gente tem o nosso código. E aqui a gente tem a saída, certo? E aí o que acontece? Você pode pensar como se fosse um barramento ou uma rede, porque esse dado de entrada ele é redirecionado para uma das saídas. E essas saídas, cada uma pode ser um barramento para um dispositivo específico que você tenha que está conectado naquele seu barramento principal. Por exemplo, você tem o barramento PCI do seu computador, e aí o S0 é o barramento que o processador fica conectado. O S1 é o barramento que, sei lá, a sua memória fica conectada. Entendeu? E aí, esse barramento PCI, ele redireciona para um dos outros barramentos locais usando um grande demultiplexador, que é como se fosse uma chave de seleção, certo? Então, e ela funciona basicamente, ela funciona como se fosse um switch, Arthur. O Arthur perguntou ali se funciona como se fosse um switch, é justamente como se fosse um switch, se você pensa na rede de computadores, né? Fazendo essa analogia. Então, funciona como se fosse um switch. Vou colocar aqui. Boa analogia. Observação. Funciona como um switch. Lógico. Usado em barramentos. Certo? É muito importante vocês entenderem que o demultiplexador ele é diferente de um decodificador. Porque num decodificador a gente tem é diferente, porque olha só, aqui no demultiplexador a gente tem uma entrada de dados e a gente tem um código para selecionar. No decodificador a gente não tem isso. E a mesma analogia vale para o multiplexador versus o codificador. Tá certo? Então coloca isso na cabeça. Se a gente olhar a tabela verdade, então ela vai ser justamente o inverso, a função lógica inversa do multiplexador. Então, baseada no código, ele vai escolher para qual das saídas aquela sua entrada ela vai ser direcionada. Certo? Então, por exemplo, baseado no código 101, a gente vai colocar na saída 5 o E0.
e assim por diante. Certo? Alguém ficou com alguma dúvida no demultiplexador e o multiplexador? Seleciona para qual das saídas a entrada será redirecionada. Rafael, não posso. Por que eu não posso? Na verdade, isso vai ser uma atividade para vocês fazerem e eu vou corrigir na próxima aula. Tá bom? Essa que é a ideia, porque aí vocês quebram um pouquinho a cabeça, entendem como é que usa o software, porque eu até estava pensando, como eu já estou como eu corrigi as provas, eu estou corrigindo as provas, eu não estou gostando muito do resultado, e eu muito provavelmente eu vou passar uns trabalhinhos menores, tipo, talvez um pouco no Logicim, e aí é bom que vocês vão se familiarizando e tal com eles, tá bom? E aí a ideia é que na aula que vem eu vou passar a atividade ali no Canvas mesmo. E aí na aula que vem, no início da aula, antes de começar a parte de circuitos combinacionais, eu vou corrigir os exercícios juntos com vocês. Eu vou construir os circuitos aqui, tá bom? Mas o que eu quero que fique importante para vocês na aula de hoje é que as funções lógicas de cada um dos circuitos, né, o codificador ele pega uma palavra e ele codifica ela, o decodificador pega a palavra codificada, decodifica, o multiplexador ele seleciona qual que vai ser a saída baseada no conjunto de entradas e o demultiplexador faz a operação inversa. Alguém ficou com alguma dúvida nessas funções lógicas que a gente viu hoje? Quiser perguntar, contribuir. Tudo ok? Vamos fazer o seguinte, eu estou parando aqui. A nossa próximo conteúdo ele vai ser justamente o conteúdo de... eu vou pular esse exercício porque eu vou passar um outro para vocês ali no Canvas. Mas se a gente ver o próximo conteúdo, ele vai ser justamente a questão dos sistemas sequenciais, tá certo? A gente começa eles na próxima aula, então tá justamente aqui, a partir de sistemas sequenciais, circuitos sequenciais, tá certo? Eu estou parando a gravação dessa aula.